Quando estava terminando de cantar esse cântico, fiquei pensando, né? Puxa, se a trombeta trocar agora, é um bom momento, né? Mas, se ela não tocou, é porque há muito que Deus ainda precisa fazer na nossa vida. E como Paulo disse, também há muito que nós precisamos fazer em prol do Evangelho. Então, está tudo certo, não é? Vamos continuar o nosso estudo, a jornada de um herói da fé. A jornada de um herói da fé se resume nessa realidade, né? Conhecendo a Deus para andar com Ele, dependendo exclusivamente dEle. E é nisso que se resume a nossa vida, né? Cada dia, cada hora, cada segundo que passa é com o objetivo de conhecer Deus e a vontade de Deus para a nossa vida e aprendendo a depender dEle, porque Ele é o Deus que controla todas as coisas. Na semana passada, falamos sobre a quinta ação que todos nós devemos ter e manter para terminarmos a nossa carreira na fé como aprovados, tá bom? E nós não sabemos quando a nossa carreira da fé vai terminar. Ela pode terminar daqui a um segundo, não é verdade? Ok? Então significa que nós devemos ser cristãos aprovados o tempo todo. E na semana passada, a quinta ação é confiar que toda vez que a nossa fé estiver fraquejando, Deus está presente, pronto a nos socorrer e fortalecer a nossa confiança nele. Por quê? Porque somos seres humanos, ainda somos pecadores, ainda estamos numa guerra, e Deus sabe que há momentos difíceis na nossa vida, que às vezes vem aquela pergunta, né? Será? E nessa hora, através do Santo Espírito de Deus que habita em nós, ele age. Então, Abraão, o herói da fé, ele enfrentou o medo, teve que lidar com o medo e Deus se apresentou a ele como protetor e recompensador. Abraão também estava sendo tentado a desanimar, estava sendo tentado a duvidar em relação à promessa, e o que Deus fez? Se apresentou e renovou a promessa a Abraão. Então, nós não devemos ter nem vergonha, cuidado com o que eu estou dizendo, de termos medo. Nós temos que ter vergonha de sucumbir ao medo. Mas o medo faz parte da nossa vida e temos que correr para Deus. E quando nós estivermos sendo tentados a fraquejar na fé, nós temos que conversar com Deus. E Deus também tem outros métodos, irmãos em Cristo, que vão nos ajudar no fortalecimento da fé. Hoje eu quero falar sobre a sexta ação que nós devemos ter e manter para terminarmos a nossa carreira na fé permanecendo fiéis. Precisamos enfrentar as provas que Deus nos coloca como um dos métodos dele para fortalecer a nossa fé, realizando a transformação que ele planejou para termos um caráter aprovado. Interessante, né, que tanto na quinta ação quanto na sexta ação, a ênfase está no início de cada capítulo. Na semana passada, era o capítulo 15 de Gênesis, que fala, né, depois desses acontecimentos, então Deus apareceu a Abraão e disse, não temas. E Gênesis capítulo 22 também começa com essa mesma expressão, mas agora com um propósito diferente de Deus. Gênesis 15, Deus aparece para Abraão para fortalecê-lo. Gênesis capítulo 22, Deus se apresenta a Abraão para prová-lo. E começa assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e Abraão disse, eis-me aqui. A ordem de Deus para sacrificar Isaque inclui vários ensinos importantes que estão em toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, que nos ensina que Deus
em todos os momentos, Ele planeja situações para desenvolver a nossa lealdade a Ele. A nossa lealdade a Ele precisa ser exercitada. É muito parecido com a nossa questão física, não é? Uma pessoa, quando atinge um certo nível, né, daquilo que ele pretende em relação ao seu corpo na área física, o que ele faz? Ele tem que, no mínimo, manter aquilo. Então, ele continua fazendo os exercícios, né, porque ele precisa manter, né, o seu corpo firme, sólido. E Deus faz isso em relação à nossa fé. Ele precisa nos colocar em situações em que nós temos que exercitar a nossa confiança nele, porque senão nós vamos perder o vigor. E é isso que está acontecendo aqui com Abraão. A frase, depois dessas coisas, volta agora a ser usada aqui. Depois de 30 anos. Gênesis, capítulo 15, 16, que nós vimos lá atrás, né? Aconteceu numa certa idade de Abraão, e agora, depois de aproximadamente 30 anos, volta agora essa frase, pela segunda e pela última vez. Não é? Então, nesse contexto, essa frase, depois dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova, nos ensina que a verdadeira fé é constantemente fortalecida à medida que enfrentamos provas, confiando nas promessas de Deus. Então, a chave está, eu vou enfrentar essa provação, essa dificuldade, essa luta, confiando nas promessas. Isso é, confiando na instrução de Deus em relação àquilo que eu vou enfrentar nesse momento. Então, a frase, depois dessas coisas, aqui em Gênesis capítulo 2, se refere ao seguinte: Deus agora olhou para trás, viu todas as experiências que Ele permitiu que Abraão enfrentasse, e agora Deus diz, bom, agora eu posso provar a fé desse homem, por amor a ele, para ele também ser abençoado, porque Deus já sabia, né, o resultado, Deus já sabia quem era Abraão, né, foi uma prova para o próprio Abraão ter a sua fé fortalecida. A frase, depois dessas coisas, é usada também para afirmar que Deus sabia que Abraão está pronto para enfrentar esse teste. E agora a gente precisa ir para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é um comentário inspirado do Antigo, ou ele nos ilumina em relação a coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, falando para nós agora, não vos sobreveio tentação. Agora preste atenção na palavra que eu coloquei grega lá, tá bom? Não é para falar que eu entendo de grego, não é isso não, irmãos. É o que eu quero mostrar como a palavra de Deus, ela foi escrita de maneira que a gente entenda o que Deus quer nos ensinar. Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirás que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. E agora veja Tiago capítulo 1, a mesma palavra, mas agora ela é traduzida como provação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E a palavra é a mesma, peirasmos, tanto para a tentação como para provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a nossa fé sendo provada produz um benefício para nós mesmos. Importante para a nossa caminhada cristã, importante para o nosso relacionamento com Deus e importante para a nossa qualidade de vida. Quando a gente sabe que aquilo que nós estamos enfrentando, por mais difícil que seja, foi planejado por Deus, e Ele está dizendo que estou passando por aquele momento, porque Ele já me capacitou, já tive experiências com Ele suficientes, isso faz com que eu olhe para aquela situação
de maneira ou com os olhos de Deus. Isso é, eu vou aproveitar que é mais um exercício. A perseverança deve ter ação completa, porque somos tentados a desistir no meio do caminho, a pegarmos um atalho, né, a interpretarmos algo errado da palavra de Deus para facilitar, né, fazer um exercício mais leve. Né? E eu sei que quem gosta de academia não gosta de exercício leve. Mas é impressionante como a gente reclama quando Deus coloca uma pressãozinha a mais na nossa vida, no relacionamento com Ele. É interessante, né? É porque, às vezes, os nossos interesses, ou aquilo que a gente mais deseja, não é a mesma coisa do que Deus deseja, ok? Então, ninguém ao ser tentado, ok? Versículo 13, o mesmo contexto agora, tá bom? Por quê? Se uma pessoa, ele corre o risco de fraquejar e de não perseverar, ok? Então, ele agora corre o risco de pecar. No mesmo contexto, nós temos agora o versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo a ninguém tenta. Por quê? Porque na hora da provação, a nossa tendência é fazer o quê? É a síndrome de Adão, acusar Deus. Nossa, Deus, então Deus está querendo, ou está criando uma situação que eu venha a pecar contra Ele? Ele está dizendo não. Mas o que está acontecendo ou o que está sendo ensinado para nós é que toda provação é, ao mesmo tempo, uma tentação. Então, quem fez o curso de autoconfrontação sabe bem sobre isso, né? Então, toda provação, toda prova em que Deus nos coloca, cujo objetivo é fortalecer a nossa confiança nele, para que possamos ter um relacionamento correto com Ele, para que a gente possa aprender a viver da maneira que o agrade, e, consequentemente, nós tenhamos uma qualidade de vida aqui, ok? É encarar essa provação, ok, como algo benéfico para nós, mas entendendo que, na mesma situação, o inimigo entra em ação para que nós façamos diferente daquilo que Deus quer que nós façamos. Então, o dicionário grego, por exemplo, ao falar sobre essa palavra, peirasmo, diz o seguinte, o significado é experimento, tentativa, teste ou prova. Isso é, o contexto é que vai determinar o significado correto. Então, é usado para tentação da fidelidade do homem, tentação quanto à integridade do homem, tentação quanto às virtudes e quanto à constância do homem. Então, essa palavra significa isso. Essa palavra significa sedução ao pecado, significa também adversidade, aflição, enviada por Deus, a serviço de Deus, para testar e provar o caráter. Então, ele tem esses dois significados. Então, irmãos, verdades sobre provações e tentações. Por quê? Abraão, naquele momento, Deus Deus planejou, ele recebeu uma ordem direta de Deus. Eu quero que você agora sacrifique aquilo que você tem de mais precioso a mim. Naquele momento, Abraão tinha dois tipos de pensamento lutando dentro dele, como tem dentro de você. O Espírito de Deus lembrando Abraão da promessa. E naquele momento o diabo também entrou em ação, dizendo, mas que Deus perverso é esse que está pedindo isso para você? E agora ele tinha que voltar para a palavra e decidir. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Deus, em sua soberania, promove todos os acontecimentos difíceis, todos, porque Ele é soberano. Não vos sobreveio provação ou tentação que não fosse humana. Tudo passa pelo crivo de Deus. Nada na minha vida e na sua vida é acaso. Não existe acaso. Na vida do cristão, na soberania de Deus, não existe acaso. E nem acaso na vida do não descrente. Deus, Ele reina soberanamente. Os olhos do Senhor estão sobre justos e injustos.
E às vezes isso nos coloca em dúvida, né, quanto à bondade de Deus. Mas nós não podemos ter dúvida sobre a bondade de Deus. Ele diz que Ele é perfeito. Eu tenho que voltar para a palavra. Por isso que está lá, Deus não tenta ninguém para o mal. Deus, em sua soberania, promove todos os acontecimentos difíceis com o propósito de exercitar a nossa confiança nele. E como é que eu demonstro essa confiança? Seguindo as instruções para cada ocasião. Satanás e a nossa velha natureza irá usar a mesma situação para nos fazer agir com o propósito de satisfazer os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos prazeres momentâneos, nos levando a agir de forma contrária aos ensinos de Deus. Irmãos, as lutas que nós temos na vida familiar, na vida acadêmica, na vida social, na vida profissional, nos relacionamentos, são todos para moldar o nosso caráter. Nos ensinar, resumindo, né, a imitar Jesus, sendo manso e humilde de coração. Reconhecendo e colocando as pessoas como sendo mais importantes do que nós mesmos, isso que significa humildade. Colocar o interesse dos outros acima dos nossos. E foi isso que Jesus mostrou a vida toda, inclusive na cruz. Eu costumo dizer, se Jesus por um segundo cedesse ao desejo de se cuidar, ele sairia daquela cruz e fulminaria todo mundo, com o sopro da boca dele. Mas, para o nosso bem, por amor a nós, naquele momento nós éramos as pessoas mais importantes deste mundo. E Deus o mais importante de tudo, porque ele sabia que aquilo era a vontade de Deus. E ele demonstrou sua humildade e também mansidão. É aquele que não reivindica para si, a todo custo, aquilo que ele acha que é direito dele. Ainda mais, verdade sobre provações e tentações. Quando as instruções de Deus são seguidas, a fé é cada vez mais fortalecida, a ponto de se tornar inabalável, isso é, aprovado. Então, Deus não mandou essa provação de pedir o filho de Isaac antes desse momento, porque Abraão ainda precisava passar por algumas experiências e ver como é que Deus o cuidou dele, mesmo quando ele fez bobagem. E depois de ter essas experiências, Deus falou, bom, agora você está pronto. E aí Deus colocou, e Abraão foi aprovado. Quando nossos desejos egoístas são satisfeitos, pecamos, consequentemente a nossa fé é enfraquecida. Isso a gente confia cada vez menos na palavra de Deus. Para disfarçar, a gente muda até a interpretação, mas o carimbo é reprovado. É isso que nós precisamos entender quando as coisas estão difíceis na nossa vida. Para repetir, para isso ficar na nossa mente, conclusões sobre provações e tentações. Deus promove situações como provas e Satanás as usa como tentação. Nossa decisão determina o resultado. A responsabilidade do homem não é retirada em momento nenhum. É nós que vamos determinar se foi uma tentação ou se foi uma provação, o resultado final. Ou se nós vencemos a tentação, não pecamos, ou se nós cedemos aos nossos desejos. Deus usa as provações para forjar uma fé sólida, que não duvida das suas excelentes intenções, uma fé que resulta em obediência em todas as situações. Se hoje você é uma pessoa mais obediente a Deus do que foi há um ano atrás, você está progredindo na fé. Precisamos sempre estar avaliando as áreas da nossa vida. Entende? Estou melhorando ou não estou? Ninguém, eu costumo dizer, né? Ninguém fica no mesmo nível. Na vida cristã, ou nós estamos subindo ou nós estamos regredindo. Satanás nada mais é do que um instrumento de Deus, controlado por Deus, para exercer a pressão, o peso, na medida certa, para exercitar a nossa confiança no cuidado paterno de Deus. E quem lembra a história de Jó, você percebe lá que por mais difícil que foi
a história de Jó, o diabo não fez nadinha além do que Deus falou. O teu limite é aqui e acabou. E ao mesmo tempo, o que Deus fez? Quando a gente vê a história de Jó, Deus veio em socorro a Jó. A história se repete com Abraão, com Jó e com a nossa vida. Por isso que a afirmação que não sobrevém provações ou tentações acima da nossa capacidade de resistir, ela é bíblica. Nós podemos dizer não para todas as tentações. E a Bíblia tem resposta para cada situação da nossa vida. A verdadeira fé é constantemente fortalecida à medida que enfrentamos as provas, confiando nas promessas de Deus. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, significa que, ao longo dos anos, Deus agiu na vida de Abraão, promovendo o fortalecimento da confiança ou da fé dele naquilo que Deus prometeu para ele. Gênesis capítulo 12, a Bíblia afirma que Abraão tinha 75 anos. Gênesis capítulo 21 afirma que Abraão tinha 100 anos. Então, de Gênesis capítulo 21 até o capítulo 22, já tem aí 25 anos de experiência com Deus. Sacrifício de Isaac, capítulo 22. Nós não sabemos quanto tempo, de capítulo 21 para o capítulo 22. Mas nós temos informações bem interessantes em relação a isso. Isaac é um rapaz. A Bíblia coloca o termo lá que ele é moço. Ele é capaz de carregar a lenha suficiente para o sacrifício de um bezerro, por exemplo, ou de um cordeiro. Eu não sei quanta lenha precisa para isso, mas eu creio que é um peso considerável. Então, Isaac não era uma criança. No mínimo, um adolescente. E um adolescente parrudo, porque naquela época lá, o trabalho era um trabalho braçal. Então, ele era um garoto forte. Então, essa prova, no mínimo, aconteceu depois de 35 anos do chamado de Abraão. 35 anos andando com Deus. Agora, não estou dizendo que você precisa ter 35 anos para... Não, você tem que ter a idade que você tem diante de cada situação, porque Deus colocou você naquela situação. Com 1 mês de conversão, Ele vai te capacitar a você responder biblicamente com isso. É isso que está sendo ensinado aqui. Então, Abraão aqui, depois de 35 anos andando com Deus, Deus disse, você está pronto agora para a maior prova da sua vida. E é interessante. Sabe quantos anos Abraão morreu? Quem se lembra? 175. Ele viveu ainda mais 60 anos depois dessa prova, e a Bíblia diz que ele teve mais filhos. Porque Deus tinha uma promessa para ele. E ele foi aprovado. Então, o que vem depois de Gênesis 22 é simplesmente Deus dizendo, como meu servo está aprovado, aí mostra como é que Deus cumpriu a promessa depois da morte da sua esposa, a morte de Sara, ele se casou, e teve mais filhos. Deus cumprindo aquilo que promete. Abraão não tinha a Bíblia, nós temos, mas Deus foi se revelando a ele. E Abraão não foi se esquecendo das revelações de Deus na vida dele. Por isso que ele estava apto a passar por esse teste. Depois de todas essas coisas é que Deus faz com que Abraão passe pela maior prova da sua vida. Irmãos, maturidade é resultado de conhecimento sobre Deus, teologia, doutrina. É por isso que, quando começou a igreja, lá em Atos, eles perseveravam no quê? Na doutrina. É impressionante como a maioria das igrejas não ensina mais doutrina nos cultos. A mensagem precisa ser uma mensagem leve. Não. A mensagem bíblica ela precisa ser teológica. Então, é conhecimento a respeito de Deus, mais experiência com Deus. Isso é, eu vendo as ações de Deus na minha vida.
eu observando através da obediência o que acontece. E o que acontece comigo quando eu desobedeço? É aprendendo, vendo os outros errarem, para a gente não errar. E quando você errar, aprender com os próprios erros. Porque Deus não muda. Obediência gera qualidade de vida boa, desobediência, qualidade de vida ruim, ou falta de qualidade. Então eu observo isso, mais tempo. E o tempo não tem como acelerar ou diminuir. Os dois primeiros passos, ou as duas primeiras etapas, têm muito da nossa responsabilidade, que é conhecer a palavra de Deus, que é estudar, entender profundamente as verdades de Deus. E também seguir as instruções. Mas o tempo é o tempo é o tempo de Deus. Não é? E Hebreus deixa isso muito claro. Então, veja como, né, uma frase simples, né, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. O Novo Testamento explica isso para nós. Ok? Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Então, Paulo, eu creio que foi Paulo o autor de Hebreus, então vamos deixar como autor de Hebreus, está ensinando muitas coisas para um grupo de cristãos hebreus, um grupo de cristãos judeus. E ele reconhece que tem muita coisa difícil lá de ensinar, mas o problema não é o ensino, o problema são as pessoas, os ouvidos. Ele diz, portanto, vos tendes tornado tardios, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você entende por que no Antigo Testamento, nesses dois momentos distintos, inspirado por Deus, o autor escreve, depois dessas coisas ou depois desses acontecimentos? Porque Deus leva em consideração cada um de nós, o nosso tempo, a nossa maturidade. Conclusões sobre a verdadeira maturidade. O cristão fiel é aquele que entende e confia nas instruções de Deus. Esse é o cristão fiel. Deus afirma que todos os salvos devem amadurecer igualmente. O que é igualmente? No mesmo ritmo, isso é, Deus tem um ritmo comum a todos os cristãos. Ele entende que é de forma gradual, a Bíblia ensina que a santificação é progressiva, sim, ok? Mas ela deve ser constante dentro de um tempo previsto. Senão não faz sentido essa afirmação. Com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. É esperado que um cristão de 5 anos de relacionamento com Deus tenha um nível de maturidade diferente daquele que tem 2 anos. E é esperado que todo cristão, quando chega no 5º ano de maturidade, tenha aquela maturidade normal, comum a todos que têm esse tempo de cristianismo. É isso que está ensinando aqui. É interessante que na sociedade segue esse princípio, né? Por isso que é 1º ano, 2º ano, cada um aprende, tem que seguir, ó, aqui, né? Até aqui, ó, você tem que estar nesse ponto aqui, porque se você não tiver, você está atrasado. E Deus é o mesmo critério. Abraão está na lista de heróis da fé porque foi amadurecendo na obediência no ritmo de Deus. Deus não ficou frustrado quando Abraão mentiu sobre o estado civil dele. Deus não fica frustrado quando você peca. Entende? Mas existe um tempo de Deus que ele diz,
faz parte do processo. Existe tempo que ele vai dizer, olha, meu, você tá muito atrasado. Acorda. Deus afirma que o amadurecimento no ritmo correto deixa de acontecer na vida de cristãos preguiçosos, desinteressados, por isso não se esforçam para compreender e obedecer os ensinos de Deus. Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Gente, tem coisas difíceis na Bíblia de explicar. E quem não acompanha não pode ficar culpando, né, quem está ensinando. Paulo é difícil. Né? Bota o seu filho aí, né, com 14, 15 anos de idade, se ele for uma pessoa normal, para fazer os cursos de engenharia. Ele vai ficar louco, ele vai desistir. Pessoas que já fizeram tudo o que tinha que fazer, desistem a hora que chega lá. Imagine se você pega uma pessoa que não tem o conhecimento necessário. Mas revela um Deus que ele é extremamente justo e também que ele é compreensivo. Tende-vos tornado tardios. Essa palavra tardios no grego é a palavra notros, que significa lento, amoroso. Eu só estou traduzindo, tá bom? Do grego, tá bom? Do dicionário grego. Significa lento, amoroso, preguiçoso, indolente, alguém passível de censura. Em ouvir significa em dar ouvido a um ensino, se esforçar para compreender e aprender. Um dos meus pastores no seminário, ele fala, Pia, o que você acha de eu pegar uma feijoada, eu pego aquele garfo, né, ponho na boca, mastigo, depois eu mando você abrir a boca e jogar dentro de você. Ai, que nojo! É impressionante como o cristianismo dessa geração quer tudo mastigado, por outros. Mas a pessoa não vai lá na palavra, no seu tempo devocional, com os dicionários, e debruça. Tem muitos que fazem, e estão crescendo. Entende? Mas é isso que ele está dizendo aqui. Então, o que acontece? O cristão ele entra num ciclo de desinteresse em relação a ouvir, em relação a ler, em relação a estudar e meditar. E aí a obediência vai para o espaço mesmo. É interessante, né? Como a gente se esforça, por exemplo, quando a gente tem um objetivo, né? Terminar um curso, porque a gente está visando que se eu terminar esse curso eu vou ter um salário melhor. Né? Até quem não gosta de estudar, estuda e tudo mais. Por quê? Porque ele visa um bem que está bem próximo, mas nós não fazemos a mesma coisa quando se refere à palavra de Deus. E eu não estou falando para vocês, para mim também é a mesma luta, gente. Entende? Não é daqui para... Não, a luta é a mesma. Entende? Uma observação. Vivemos uma geração que ama a teoria. Então, tem cristãos que investem muito tempo conhecendo o conteúdo da Bíblia, mas não para obedecer. É para ficar discutindo teologia. Por isso que Tiago também nos dá um alerta nessa área. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele homem que contempla-se no espelho, e vocês já sabem a história que está na Bíblia. Né? Então a gente acha que conhecer teologia é a mesma coisa que conhecer Deus, e não é. Eu preciso da teologia, mas a pergunta é, o que eu estou fazendo com a teologia na minha vida? Entende? Abraão está na lista de heróis da fé, porque foi obedecendo à medida que ia conhecendo a vontade de Deus. E ele cometeu pecados 2 vezes. Né? Ele mentiu para o faraó e depois ele mentiu para o rei, Abimeleque, se eu não me engano é o nome do rei. Né? Ele mentiu 2 vezes. E Deus, as 2 vezes, se apresentou e protegeu tanto Abraão como Sara.
Mostra que Deus é paciente. Por isso que a Bíblia diz, né, que nós devemos recorrer a Deus, né? Nós vamos pecar mais de uma vez. Ok? Mas a pergunta é, né? Vou usar uma frase aqui, síndrome Gabriela. Conhece a síndrome Gabriela? Na minha época tinha aquela musiquinha, eu era descrente, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Quer dizer, ou se não, eu pequei pela 11ª vez, mas está errado, Deus. Eu estou fracassando em relação ao Senhor. Eu estou te desonrando, Deus. Me ajuda a me arrepender. E você vai lá e volta para a Bíblia e ora, e, entende? Se derrama diante. É diferente. Deus afirma que a falta de amadurecimento no ritmo correto resulta em imaturidade, raquitismo mental, emocional, espiritual e relacional. Não tem jeito. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Essa palavra inexperiente significa o seguinte: não aprendeu a conhecer pela experiência. Isso é, ele não colocou em prática aquilo que ele conhecia a respeito da palavra de Deus. Inexperiente no quê? Na palavra da justiça. Isso é, Deus é sempre justo, Deus está sempre certo, Deus nunca vai mandar eu fazer alguma coisa errado, Deus nunca vai fazer com que eu faça alguma coisa que prejudique o meu caráter. Pode até prejudicar o seu físico, que nem o físico de Jesus, mas o seu caráter não vai ser prejudicado. Ele pode pedir que você obedeça em algumas coisas, que talvez vai ter problema financeiro, entende? Em seguir, né? Menos dinheiro para fazer coisas que não devia fazer. Ele não vai impedir, né, essas injustiças que a gente sofre na sociedade, não vai impedir roubos, não vai impedir, né? Ele não vai impedir essas coisas. Essas coisas às vezes nos prejudicam, entende? Mas não prejudicam o nosso caráter, que é aquilo que é mais importante. Porque é criança, a palavra criança aqui, literalmente criancinha. É uma metáfora para aquela pessoa que é infantil e é usado para alguém que é imaturo, inexperiente em mostrar a fé através de ações. Resultado, é uma pessoa incapacitada de agir como adulto. Ela não tem capacidade de tomar decisões que promovam o amadurecimento. Ele entra num loop, num ciclo, entende? De raquitismo espiritual. E aí vive com problema mental, problema emocional, ele é controlado, né, pelos seus sentimentos. Abraão está na lista de heróis da fé, porque, independente dos sentimentos, agiu conforme as orientações de Deus. Tanto no caso de mandar o seu filho mais velho embora, Deus mandou sacrificar o meu filho, então vamos lá. Ações de adulto espiritual. Deus falou, no fim vai dar certo. Se vai doer no processo, não importa. Eu tenho um Deus que sabe o que é melhor para mim. Quem é pai aqui, sabe o que eu vou dizer, né? Quem é o pai que não gostaria que o filho fosse sempre assim no relacionamento com o pai, né? Só que nós pais somos imperfeitos, né? Ainda bem que nem sempre eles agem assim, porque às vezes a gente, né, dá ordem que não deveríamos dar. Mas com Deus não tem esse perigo. Ele falou, ele tem poder suficiente para garantir o resultado final e o que você precisa durante o percurso. É isso que a Bíblia ensina. Somente os que se esforçam para compreender e obedecer, isso é, aceitar os ensinos de Deus, é que desenvolvem a capacidade mental, porque a gente precisa da mente, para identificar o que é justo e o que é pecaminoso. A desobediência a Deus coloca limitações na nossa mente, no nosso raciocínio, na nossa lógica. O alimento sólido é para os adultos. Essa palavra adultos aqui, a palavra, nossa, ela é traduzida como perfeita, tem várias traduções. Significa que é aquele que não carece de nada,
do que realmente é necessário para estar completo. Só estou lendo o que está no dicionário. Isso é, ele tem tudo o que ele precisa. Abraão tinha tudo o que ele precisava para enfrentar 3 dias e 3 noites, o Espírito Santo de um lado, lembrando ele das promessas bíblicas, e o diabo do outro, dizendo, olha, você não ouviu Deus não. Isso não vai dar certo. Não foi algo instantâneo. A Bíblia diz que Deus mandou Abraão para um lugar que caminhada de 3 dias. Você pode imaginar a pressão mental, emocional, psicológica, você pode inventar qualquer, que Abraão teve que enfrentar, mas depois ele ouviu de Deus, aprovado. Você é fiel, é um dos meus heróis. Significa que é um homem completo, um homem adulto. Para aqueles que pela prática, a palavra prática aqui significa hábito, físico e mental. Então, essa constante prática, ok? Tem suas faculdades, e aqui está faculdades no plural, né? Então, é faculdade mental, é faculdade emocional, ele lida com os sentimentos, com o medo, com a preocupação, né? De forma bíblica. E no final ele determina a sua vontade, que agora é a vontade de Deus para a vida dele. Então, as suas faculdades exercitadas para discernir, é habilidade para você avaliar uma situação e dizer, bom, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Essa habilidade, gente, não vem só de você conhecer teologia. Porque na hora da prática, você vai torcer um pouquinho para fazer aquilo que você prefere naquele momento. Abraão está na lista de heróis da fé, porque à medida que a sua fé era desafiada, ele seguia as instruções de Deus, sem questionar, a ponto de estar pronto a sacrificar seu filho, com a certeza de que Deus agiria de 2 formas, com amor e santidade. Isso é, Deus não vai pecar, e Deus não é um Deus de ódio, ele é um Deus de amor. Porque ele já demonstrou para mim, eu fiz burrada, ele foi lá e me socorreu. Ele foi lá e não permitiu que eu sofresse a consequência total, né, da minha desobediência. Deus não, ele ficou preocupado lá, né, com as mentiras que ele contou. O que será que está acontecendo? Que lá é a consequência do pecado. Mas Deus impediu, né, aquele estrago terrível. Ao longo dos anos, na caminhada de Abraão com Deus, houve momentos de vitória e derrotas. Tanto os pecados quanto a obediência foram usados por Deus para fortalecer a fé, até o ponto de Deus ter certeza de que Abraão tinha condições de ser aprovado no teste final. Não somente a disposição de sacrificar o seu filho, mas durante aqueles 3 dias e 3 noites, diante da prova e da tentação, na mesma situação, Abraão, ele venceu. E Deus colocou ele naquela situação, porque ele sabia, Abraão tem agora tudo o que ele precisa para me obedecer. Se ele desobedecer, ele é responsável. Eu não coloquei para ele algo que ele não podia suportar. Aplicações. Nós também temos uma promessa de que Deus nunca nos testa, além da nossa capacidade de sermos aprovados como filhos fiéis. Não vou ler o texto que você já conhece. Não vos sobreveio. Então, irmãos, essa frase, eu não consigo, você está acreditando numa mentira, ou em mais uma mentira. Você pode estar acreditando que Deus é perverso. Como é que Deus vai me colocar numa situação, uma tentação, que Ele sabe que meu corpo é tão fraquinho, que a minha vontade é tão fraquinha. Ele sabe que eu vou ceder. Por que Ele... Não, mentira, você está acreditando numa mentira. O caráter de Deus está em jogo. Entende? Então, Ele colocou você para enfrentar essa situação difícil.
Você só tem que fazer uma coisa, é voltar para a palavra. Descobrir, né? Ou procurar entender como é que Deus quer que você haja. E buscar os recursos dele. Oração, amigos em comum que te fortaleça, que vai te apoiar, que não vai te abandonar, mas você tem que responder biblicamente. Continuando. Por causa da nossa velha natureza. E o que é velha natureza, irmãos? É teimosia, né? Dureza de coração, amor por nós mesmos, desejo por aquilo que é mais prazeroso. Tudo isso é velha natureza. É necessário que a nossa confiança em Deus seja exercitada para que se torne inabalável. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Gente, o nosso Deus só tem um jeito de eu ter alegria naqueles momentos mais difíceis. É eu lembrar, tá bom? De que Deus está testando a minha fé, que Ele está observando, que Ele está me dando uma oportunidade para mostrar como é que um filho de Deus age naquela situação. Para que depois eu receba de Deus o veredito dele. E a gente sabe que junto com o veredito tem o quê? Sempre tem galardões. Lembra? Abraão estava com medo, e Deus falou, não temas, e o teu galardão será grande. E ele recebeu o galardão aqui no planeta Terra, e lá no céu a gente nem sabe quais são que ele recebeu. Né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, porque somos humanos, se não for, aí não vai acontecer aquilo que Deus diz, fui reprovado, então tá bom, você foi reprovado, daqui a um tempo eu volto, você vai passar pela mesma coisa. Até ser aprovado, porque ainda tem uma outra promessa, né? Aquele que começou a boa obra vai completar, só que vai vir com um pouco mais de dor. Tá bom, ok? Ou está ruim, não sei, cada um aí escolhe a frase que acha melhor, não é? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja, é um ciclo. A perseverança deve ter ação completa para que sejais adultos. É isso que significa perfeitos e íntegros e nada deficientes. Então, irmãos, o relacionamento com Deus ele é construído através dos dias, das horas, dos anos e das décadas. Antes de Deus provar a fé de Abraão, Deus provou ser totalmente digno de toda a confiança. E aqui é a chave de tudo. Primeiro Deus se prova, e depois Ele nos prova. Entende? Primeiro Ele nos salva, depois Ele começa a trabalhar na nossa vida. E à medida que Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai também demonstrando o seu cuidado. Costumo dizer, né? Qual foi a última prova difícil que você passou? Momento difícil de sofrimento, né? Naquela hora parecia que não ia sobrar nada de você. Agora você olha para trás e vê, nossa, mas deu tudo certo. Doeu, né? Mas olha o resultado. Estou aqui, andando com Deus. Ele me supriu, né? Ele me confortou, né? Ele me consolou, mas ele me alimentou também. Então são experiências. Então quando vier a próxima, o que a gente tem que fazer? Lembrar daquilo, mas ele já socorreu lá, então por que aqui vai ser diferente? É o mesmo Deus. Deus é ilimitadamente digno de total confiança da nossa parte. Total. Cada palavrinha, cada vírgula da palavra. Nós não podemos nos deixar abalar pelas provações. Faz parte do método de Deus. Cometer pecados nesse processo. Cuidado com o que eu estou dizendo. Faz parte do processo de Deus. O que não faz parte do processo de Deus é entender que o pecado está tudo bem. Entender que Deus entende para que eu possa continuar no pecado. Não, Deus entende, por isso que Ele oferece o perdão. Mas Ele quer que eu mude, que eu seja transformado. Deus usa provações para o nosso bem maior. E o bem maior nem sempre é alívio, e nem sempre é algo agradável. O bem maior é a transformação do nosso caráter. É a gente pensar, falar, sentir e agir como Jesus.
Efésios diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita o quê? Varonilidade, isso é, perfeição adulta, ser adulto, lidar como adulto diante das circunstâncias, que é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Um dia nós vamos ser igualzinho. Mas o fato de ser um dia não significa que eu posso ser preguiçoso no processo. A transformação do nosso caráter só acontece através da unidade da palavra. Todo ensino de Deus, só existe uma interpretação e uma verdade. Alguém está errado quando tem algo diferente. Eu tenho só que ir atrás disso, não tem jeito. Amados, não desanimem diante do sofrimento. Não desanimem quando Deus coloca você numa situação que parece que é insuportável. Isso é uma mentira. Entenda que é uma baita oportunidade que Deus está dando de fortalecer a nossa confiança nele. E isso sempre vai produzir qualidade mental, espiritual, emocional. Um homem, um ser humano, uma mulher completa. Não desanimem. O que Deus espera de nós é ir para a palavra, identificar como é que Deus quer que eu haja naquela situação, fazer exatamente como Ele ordena. Se por acaso eu falhei, que eu recorra a Ele pedindo perdão, volte lá onde eu errei e comece de novo fazendo aquilo que é certo. A sexta ação para sermos fiéis, precisamos enfrentar as provas que Deus nos coloca como um dos seus métodos para fortalecer a nossa fé, realizando a transformação que Ele planejou para termos um caráter aprovado. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito perfeito aplique em cada um de nós, nas situações que estamos enfrentando agora e aquelas que possivelmente enfrentaremos, caso a trombeta não toque. Que o Senhor possa ser honrado e glorificado através da nossa vida e a nossa oração, em nome de Jesus. Intervalo.